O retentor, ele acaba sendo um elemento que, se mal dimensionado, se mal instalado, ou, dependendo das condições mesmo, ele vai ter um rendimento relativamente baixo. Então, ele acaba dando passagem, né, para a caixa de mancal, contamina o óleo, e aí você perde o equipamento por conta de contaminação do óleo. Se você for olhar a maior parte das falhas de equipamentos, uma boa parte está relacionada com lubrificação, ou de mais ou de menos, e dentro da falha de excesso de lubrificação, relacionado com lubrificação, né, que pode ser de mais ou de menos, e uma outra parcela, quase 50%, tem a ver com contaminação do óleo, ou contaminação por elemento externo, ou contaminação por água, por exemplo, é muito comum em bombas, né, em bombas centrífugas principalmente. Bom, o retentor também é chamado de selos de lábio, ou, né, na nomenclatura que o pessoal gosta, né, americanizada, o tal do lip seal. Primeira vez que eu vi isso aí, lip seal, eu achei que era um outro material, aí quando eu fui ver, lip seal é retentor ou vedador de lábio, né? Mas o pessoal gosta de usar, o pessoal dizia lá na John Crane que era aquele que não tem mola, mas não tem nada a ver. Você entra no catálogo de retentor, seja qual o fabricante, Sabó, Vedabras, entre outros aí que tem no mercado, né? Você vai ver que vai ter lá modelos que tem mola, vai ter modelos que não tem mola, vai ter modelos que tem duas linhas de vedação, tem umas que tem uma só, enfim. Temos que tem mais até, tem redundância. Então depende, depende do, ou seja, tudo é vedador de lábio, né? Isso que eu quero dizer. Bom, aqui está peguei um exemplo. Esse aqui é o típico mesmo, onde você tem a parte de vedação aqui, propriamente dito, que vai vedar o produto. Você costuma ter uma mola para apertar isso. E alguns modelos têm uma segunda vedação que o pessoal chama de guarda-pó, né? É comum o pessoal colocar graxa aqui ainda, para justamente ajudar a conter um pouco esse pó que pode entrar para dentro do sistema. Em algumas montagens, o pessoal usa dois retentores, um de costa para o outro, às vezes, para justamente melhorar a eficiência, né, de vedação ali do componente. Eu já vi máquinas que o pessoal usa 4 retentores, né? E o retentor ele tem, às vezes, um rendimento mais complicado. E por que eu coloquei aqui? Justamente, né, por conta disso, né? Ele é um tipo de vedador chamado estático dinâmico, né, que ele veda componentes estáticos, mas também ele pode vedar componentes dinâmicos. E o eixo, né, ele vai vedar o eixo por meio do contato desse lábio aqui, o mais gordinho, né, que está aqui assim, por esse lábio flexível, com uma superfície cilíndrica do eixo. Embora ele tenha um custo barato, né, ele costuma ser barato, não, como eu falei agora há pouco, existem retentores caros também, né, retentores de alta pressão, de alta para abrasivo, com um material todo cheio de frufru lá, que são caros também, né, mas são até muito mais caros que vários selos mecânicos aí. Mas, em geral, costumam ser equipamentos, componentes baratos. E a sua falha prematura, ela vai causar, né, a falha frequente do equipamento, e essa falha vai acabar, pode estar relacionada com a especificação incorreta. Então, é muito comum o pessoal fazer a especificação só dimensional. Então, o cara vai lá, que nem eu falei, né, o cara vem, mede o diâmetro interno, ou mede o eixo, né, que ele quer medir, que é melhor fazer assim, né, porque aqui ele vai estar na medida menor. Ele vai lá, mede o eixo, o eixo tem 100 milímetros. Vem aqui, mede ou mede a caixa, né, é melhor também. Aí ele mede a caixa, mede o eixo, aí fala, então, 100 milímetros de eixo, a caixa tem 120, a profundidade aqui da caixa tem 20 milímetros, então vou escolher o retentor, e o cara escolhe só por isso. Esse é o critério dimensional, mas existem coisas além disso que você tem que levar em consideração. Qual que é o principal ponto aqui? É a velocidade periférica. E a velocidade periférica está relacionada com a rotação, está relacionada com o diâmetro. Quanto maior a rotação, maior a velocidade periférica. Quanto maior o diâmetro, maior a velocidade periférica também. Então, depende desses parâmetros, né? Outro ponto importante, além da velocidade periférica, é a rugosidade do eixo.
que o pessoal pensa? Bom, como tem contato entre os dois componentes, quanto mais liso for, melhor. Então, o pessoal vai trabalhar aqui no sentido de deixar o negócio espelhado, né? Para quem tem cabelo, pentear o cabelo. É assim que faz? Não, não é necessariamente verdade isso, né? Então, eu peguei aqui o exemplo, né, que é uma animação do pessoal da SKF, aonde você tem um elemento aqui bem comum, né, bem típico, aonde você tem um óleo, o vedador teoricamente, né, ele retém aqui todo o óleo aqui, mas é comum passar um pouquinho, como eu sempre falo para vocês, né, as vedações, elas sempre vão ter um vazamento residual, e aí, no caso, né, a mola, por conta até de desgaste, eu tenho essa mola para ajudar a apertar, compensar, né, e dar esse aperto apropriado aqui. Então, o que acontece, né, esse biquinho, ele vai dar uma leve deformada e forma, né, forma aqui uma linha de vedação. Por que a rugosidade ela é importante? Ela tem um valor máximo e um valor mínimo que você deve ter de rugosidade. Então, por quê? Se você tiver uma rugosidade muito fininha aqui, muito baixa, você não cria um filme de líquido aqui. O líquido passa batido. E você precisa que forme um filme aqui de óleo entre, né, o lábio e o eixo. É como se fosse a engrenagem lá, que você tem as engrenagens, você tem um óleo, e na verdade não é que a engrenagem empurra a outra. Uma engrenagem empurra o óleo e o óleo empurra a engrenagem, ou né, a engrenagem empurra a graxa e a graxa empurra, né, um dente empurra o outro dente. Essa é a ideia. Tanto que quando a lubrificação falha, você tem metal contra metal e aí você começa a ter desgaste. É mais ou menos essa mesma lógica aqui. Você tem o vedador de borracha, você quer que o óleo ele fique em contato aqui ele separe, né, a borracha aqui do eixo. E aí o que acontece? Se for muito liso, você não dá aderência, você tem que ter um mínimo de rugosidade para você ter aderência. É mais ou menos igual aquelas panelas de Teflon, né? Aquelas fritadeiras de Teflon, que você joga o óleo meio que né, ele escorre assim e não para, né? Diferentemente, ele não molha direito, né? O óleo não molha direito a frigideira, diferentemente de uma frigideira, por exemplo, de aço inox, né? Que você joga lá, ou aço carbono, seja qual for lá, alumínio, você coloca lá e ele molha facilmente por conta da rugosidade ali da panela. Né? Como o Teflon dá uma rugosidade muito menor, por isso que não gruda, né? Normalmente não gruda, aí você acaba não tendo essa aderência também do óleo. É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. Então, a rugosidade, né, é o ponto-chave. Então, o eixo muito liso, né, que seja menor que 0,2 micrômetros de rugosidade na medida RA, e acima, né, de 0,8 também é ruim. Então, o ideal, né, é que você tenha rugosidade entre esses dois parâmetros, né? E eu chamo a atenção para o seguinte, né? Vou falar, né, da minha própria experiência. Existem outras medidas de rugosidade. A mais comum, ou muito comum, é a RA, que ele faz uma média ele faz, como é que o medidor funciona, né? Ele tem um apalpador, então ele vai percorrendo uma área, então ele vai apalpando ali, e esse apalpador, embora ele afunda mais, ele afunda menos, por conta da rugosidade, né? E aí essa medida RA, ela é uma medida que é a média entre os picos e vales que o sensor ali do instrumento consegue detectar. E aí ele faz essa conta para você e te fala, ó, RA 0,2, RA 1, RA, sei lá que valor. Ele vai te dar esses valores de rugosidade. Existem medidores, aparelhos, que eles vão entregar a medida em RT, que é a rugosidade total. E qual que é a diferença? Ele pega o maior valor de rugosidade e pega o maior valor, né, que seria o pico, o vale, e o maior valor que ele consegue ler é o valor que ele te dá. Então, esses valores RT costumam ser maiores, né? Então, enquanto aqui é 0,2 RA, eu vou chutar aqui o valor que eu não sei de cabeça, tem que transformar aqui. Mas digamos que ele seria 2 RT. Aí você fala, mas então a rugosidade ela é
maior? Não, é o mesmo número, é igual você medir em polegada ou medir em milímetros. Se você medir, dependendo, né, como a polegada ela é um número, não, representa uma grandeza maior, o número em polegadas vai ser menor. Então, se eu tenho 1 polegada, eu tenho 25 milímetros, 25,4 milímetros. Então, a medida é a mesma, né? Então, não interessa se você está lendo em RA ou RT. O que é importante se você estiver em RA, sempre usa RA. Se você estiver em RT, sempre usa RT. Existem, às vezes, outras aqui, né? Outras fórmulas também que eu não me lembro de cabeça, mas eu já ouvi falar. Mas aqui, para nós, aqui, o mais comum é o RA e o RT, né? Que os aparelhos, você escolhe, né? Qual medida você quer. Então, é importante você, se você for participar, né, se você for participar da leitura, né, você vê se o seu instrumento está calibrado ou configurado para o tipo de medida que você precisa. Então, vai ter fabricante que vai te falar em RA, vai ter fabricante que vai falar em RT. Em geral, né, lá tem uma apostila que eu comecei a desenvolver, que a gente vai ver isso maior lá em vedações, a gente volta a falar um pouquinho sobre isso aqui. Aí eu coloco os parâmetros, né, eu trago os parâmetros que são recomendados lá pelos fabricantes, aí eu coloco tanto uma medida contra a outra para facilitar. Então, o que o pessoal pensa? Às vezes o cara trabalha aqui para chegar numa rugosidade de 0,2, e aí ele põe o negócio aqui e começa a vazar óleo. E aí ele vai falar que é o retentor que está ruim, mas muitas vezes o eixo que está liso demais.